Aqui é assim, você tira ouro, cai mais ouro. Tira ouro, aparece mais ouro. Já pensou se você achasse uma mina que nunca seca de ouro? Isso existe aqui no Brasil. Esse local é um dos maiores depósitos de ouro do planeta. Se estende por mais de 5.000 quilômetros de puro ouro. Poucas pessoas sabem disso. Eu já trabalhei nesse local há 40 anos atrás e o pessoal continua tirando ouro. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal logo no começo. Lasque o dedo no like ali que é para ajudar o canal do Adriano Pedras Preciosas e ative o sininho. Ajuda aí que eu te ajudo. Vou mostrar coisa legal para você. Cordilheira dos Andes, um grande depósito de ouro, ou talvez o maior do mundo, estendendo-se por mais de 5.000 quilômetros de ouro. Debaixo de uma grande geleira fica escondido grandes depósitos de ouro. No verão, devido à mudança de temperatura em uma grande altitude de mais de 6 quilômetros de altura, grande parte do gelo derrete e despencam. Enchentes repentinas começam a destruir tudo que tem pela frente. Grandes penhascos de arenitos, quartzitos e argilas, argilitos se desmancham, junto vem o ouro, até chegar no Brasil, no Rio Madeira. Então começa o depósito de ouro. Toda enchente vem mais ouro. Então, para quem assistiu até agora, no começo foi apenas uma ilustração como fosse o local. O ouro nas rochas estão desse jeito que eu estou mostrando. Alguns locais em 100 metros de profundidade, o ouro está compactado nas rochas, argila, granito, argilito e assim por diante. Nessa viagem ele desmancha e vira o ouro em pó. É um ouro mais puro do planeta, natural, tirado 99,9.4, para você ter uma ideia como que é o ouro extraído no Rio Madeira. Aqui entrei pelo Google. Se você ver as direções entre Bolívia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Rondônia, várias linhas, todas elas vêm da Cordilheira dos Andes. Até na Colômbia, Suriname, Guiana Inglesa, Guiana Francesa, Amapá, todo daquela região. A região também que vem da Bolívia, jogando Paraguai, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, até no Rio Grande do Sul tem a ver com essa cordilheira. Todas essas linhas, a direção, se você pegar até passando perto de Brasília, até no Nordeste. Além disso, tem as falhas geológicas, são rachaduras no chão. Tem o próprio ouro, ao imprensar aquilo lá, dá tremor para cá, ele tá pressionando, uma hora vai sair uma rachadura e vai pressionar e jogar alguma coisa para cima. Esse lago que você tá vendo aí, talvez seja do tamanho do estado do Rio de Janeiro ou maior do que o estado do Rio de Janeiro, para você ter uma ideia. Tem local aí que o vento passa de 100, 150 quilômetros por hora. Por que não tira o ouro lá então, se tem muito ouro? O problema ali é que tem local que o motor não funciona por causa da falta de oxigênio. O local onde você tem a chance de trabalhar é por lado de baixo. Toda essa lama que você vê aí, água limpa, porque o rio já não passa mais por lá, alguns locais. Então já foi curva de rio e o rio vai ganhando seu curso. A intenção do rio sempre é ele pegar uma linha reta. Todas essas curvas de rios que a água tá limpa já virou lago. Então o ouro começa por aí. Todo esse ouro que tem no Brasil, que tem na Bolívia, que tem na Venezuela, Roraima, tudo tem a ver com esse local que eu estou mostrando aqui para vocês. Centenas de pequenos rios, milhares de pequenos igarapés nascem no pé dessa grande montanha. Essa montanha que é a Cordilheira dos Andes, que antigamente faltava poucos metros para chegar a 7 quilômetros. Talvez tenha passado já. Todo ano ela cresce, se imprensa e dá tremor. A intenção é aumentar cada vez mais. Descendo todos esses rios, fora os outros rios que se encontram, ele passa por Porto Velho. Todo esse ouro passa pela capital de Rondônia. Ouro de aluvião rodado de rio.
Um ano vem uma quantia em certo local, aí depois o outro ano vem outra quantia. Aqui só tem 2 estações, inverno e verão, de 6 a 8 meses de água, enchentes, rodando na areia com tudo que tem dentro, é ouro em pó e outros minérios também, caceterita, é tudo. Ele vem rodando até chegar do outro lado, entre o Pará, Amapá, até na região do Maranhão, e entra pro mar. E aqui é o Rio Madeira. A turma pensa que estão poluindo a água, estão sujando a água. Não, isso é ciclo da natureza, isso faz parte da natureza. Ninguém suja essa água. Quem suja essa água é a própria natureza, que vem de lá da onde eu mostrei para vocês, faz todo esse percurso rodando pau, grandes madeiras, por isso que é chamado Rio Madeira, é porque quem não conhece não sabe. Então tem um período que fica limpo, que é o período que congela lá as cordilheiras. Aí o rio seca, abaixa, aí conforme o tempo pode dar uma seca muito grande e abaixar muito o rio. Descongelamento, se for muito grande, ele jogar uma enchente muito grande, que chega de 6 a 8 meses de enchentes. Estou passando aqui talvez uns 5.000 quilômetros da onde o ouro saiu. Todos esses locais têm ouro, e não é só no leito do rio, porque isso tem muita areia também. Tem local que tem 10 metros de areia para você chegar no ouro, mas é o local mais cobiçado da Amazônia do mundo. É essa região aqui, pura floresta e muita água e muito minério. Estou no Google, porque para você fazer uma viagem dessa, seria 2 anos de trabalho para você fazer todo esse percurso e filmar isso, talvez. Aqui tem uma grande concentração de dragas que eu puxei bem de perto. Só dá para ver porque muitas dragas no meio do rio. Praticamente 1.000 quilômetros de Porto Velho. Aonde você colocar a draga vai dar pouco, vai dar muito. Por quê? Algum local esse rio já passou por longe. Ele pode ter passado por 50 quilômetros longe, mudou de percurso. Muitas pessoas acham que esse rio, água suja, é feito por homens, mas não é. Isso é feito pela própria natureza. Você sabia disso? Eu moro aqui há 40 anos, eu sei disso. Se você mora aqui no norte, você sabe disso. A maioria das pessoas não sabe disso. Deixa nos comentários aí. Existe o ouro também, pepitas nessa região, só que como a pepita é pesada, ela não chega nessa distância. Com os atritos vai chegando só o pó. Não que toda hora desce pó, todo ano vem uma quantia de ouro. Aí, além disso, tem as micros partículas de ouro e outros metais também que vêm da mesma direção. A maioria do ouro dentro do leito do rio é ouro em pó. É desse jeito, é a coisa mais linda, é um ouro puro, é difícil de achar outra região que tem um ouro nesse teor. Aqui alguns vídeos antigos de colegas passaram para mim, batendo os carpetes, tirado, aí tira esse material, leva para outro local para apurar esse ouro. Não é do jeito que o pessoal anda falando aí, existe técnica para você levar esse pó de esmeril para outro canto, e hoje em dia tem mesa vibratória para você extrair. Lembrando que todo esse processo, quem for trabalhar com ouro, qualquer tipo de minério, tem que ter licença da Agência Nacional de Mineração e da Secretaria do Meio Ambiente. Alguns locais tem um ouro mais granulado e até pepita, porque aí já é outro caso. Isso aí, falhas geológicas, serras, é isso aí que vem de outro local que eu vou mostrar em outro vídeo. Se você gostou, compartilha, deixa seu like, valeu, e se gostou, segue eu.